Salve, salve, turma! Estamos juntos mais uma vez aqui no nosso curso de língua portuguesa direto ao ponto. Você já me conhece, eu sou seu professor Lucas Lemos. Vamos ao que interessa? Vamos iniciar agora o assunto do adjetivo. Vamos falar sobre o adjetivo, que é muito importante e que costuma cair em prova. Trarei informações importantes para você. Olha na tela. Bom, turma, o adjetivo. Primeira coisa, para que me serve o adjetivo? O adjetivo é aquele cara que caracteriza, que qualifica um substantivo. Você se lembra lá da Ana P? Eu já comentei sobre ela com você. Ana P. A Ana P necessariamente concorda com o seu substantivo. Professor, quem é essa tal Ana P? Ana P, artigo, numeral, adjetivo e pronome. Lembra que essas quatro classes gramaticais estão ali, ó, casadas com o meu substantivo, vão concordar com ele. E o adjetivo é aquele cara que vai caracterizar um substantivo. Quando perguntarem qual é a função sintática do adjetivo, é aquilo que eu já comentei lá na primeira aula com você. O adjetivo, ele pode ser adjunta de nominal, ele pode ser um predicativo do sujeito, ou ele pode ser um predicativo do objeto. Estas são as possíveis funções sintáticas do adjetivo. Claro, mais à frente eu vou apresentar muito bem detalhado isso para você. Bem, eu acho que em relação ao adjetivo, o melhor a se fazer é treinar, é ver como é que o examinador cobra isso em prova. Olha só na tela. Questão 17. Diz assim: os termos florestal e nativas são adjetivos que qualificam, respectivamente, os substantivos cobertura e espécies. Vamos ver? Ó, floresta nacional, floresta estadual e municipal. É uma área com uma cobertura florestal de espécies predominantemente nativas. Turma, está cobrando de você aqui nativas e também florestal. Então, volte um pouquinho a leitura e falou assim, ó. É uma área com uma cobertura florestal. Você consegue perceber que cobertura aqui dentro é o seu substantivo? Cobertura é um substantivo. Ó, tem até um artigo aqui antes, ó. Uma cobertura. Então, se tem artigo, a palavra seguinte é substantivo, uma cobertura. Agora, que tipo de cobertura, professor? É uma cobertura que é florestal. Você consegue perceber que florestal é uma característica desse substantivo? Então, florestal aqui, ó, é o adjetivo. O adjetivo tem esse papel, né, de caracterizar. E aí é uma cobertura florestal de espécies o quê? Nativas. Veja que nativas está aqui, ó, atrelado a espécies. Espécies é o seu substantivo. E nativas é um adjetivo, que são espécies nativas. Professor, e esse predominantemente? Vem aqui, ó, predominantemente. É algo que nós estudaremos no próximo bloco, tá? A partir do próximo bloco. Predominantemente é um advérbio. Predominantemente é um advérbio que está conectado aqui, ó, a nativas, que é predominantemente nativas. Tá bom? Mais à frente nós observaremos isso. Bom, de qualquer forma, essa questão aqui 17 é uma questão que está perfeita, é uma questão que está correta. Fala, professor. Vamos ver a questão 18. Agora é treino mesmo, e claro, eu vou mostrar algumas informações bem específicas em relação ao adjetivo. Nós queremos dominar a língua portuguesa. Então, a questão 18 fala assim, ó. O adjetivo inconstitucional pode ser anteposto ao termo a lei, sem prejuízo para a correção gramatical do texto. Então, ele falou que inconstitucional pode ficar anteposto ao substantivo a lei. Olha só. Caso o STF considere a lei inconstitucional, ela será definitivamente revogada. Você concorda que inconstitucional é uma característica da lei? Ó? Lei, adjetivo. Inconstitucional é o adjetivo. Qual é a ideia do examinador aqui? Ó? É trazer assim, ó. Caso o STF, caso o STF considere inconstitucional
inconstitucional, caso o STF considere inconstitucional a lei. É isso que ele propõe a você? A lei. Ela será definitivamente revogada. Eu posso fazer isso? Posso. Sem prejuízo para a correção gramatical? Pode. Também não vai alterar o sentido, né? Ele nem cobrou sentido, mas não altera. Observe que inconstitucional aqui, ó, continua caracterizando o substantivo lei. Ó. Inconstitucional é o adjetivo do substantivo lei. Professor, e esse A? Esse A é o artigo, né, que acompanha o substantivo lei, nos dois casos. Se você fizer uma análise sintática, aqui vai ter que mudar um pouquinho sintaticamente. Olha, sintaticamente não muda a análise sintática, mas só para provar para você que tanto faz a ordem aí. Porque, olha só, você tem um verbo considerar, o sujeito que é o STF, tá? Quem considera, considera alguma coisa. Ó. O que o STF considera? Ele considera a lei. A lei que é um objeto direto do verbo considerar, que é VTD. Ó. Porque quem considera, considera alguma coisa. Mas aí considera a lei o quê? Tá vendo? Ele considera a lei o quê? Considera a lei inconstitucional. Esse inconstitucional, turma, é chamado aqui de predicativo do objeto direto. Que é uma característica da lei. Um predicativo do objeto direto. Então, a ordem ali não vai influenciar. Eu posso tanto dizer, caso o STF considere a lei inconstitucional, ou caso o STF considere inconstitucional a lei. Não há prejuízo gramatical, também não há prejuízo semântico. Tanto faz. Boa, professor. Na tela, por gentileza. Então, a questão número 18 é uma questão que está correta, ó, sem prejuízo. Isso. Vamos à questão 19. A questão 19 fala assim, ó, seu corpo, como que se marca ainda na velha poltrona da sala. Sobre os termos destacados, é correto afirmar? Meninos, aqui, mais uma vez, a famosa Ana P. Tem que levar a Ana P para a vida. A Ana P tem que ficar na nossa vida, né? E, ó, a Ana P, ela vai necessariamente concordar com o seu substantivo, tá? A Ana P ela vai concordar com o seu substantivo. Então veja bem, ó, poltrona aqui é o meu substantivo. Velha poltrona. Poltrona é o meu substantivo. Poltrona é o meu substantivo. Veja que a palavra velha está atrelada ao substantivo poltrona. Então vai ser Ana P, artigo, numeral, adjetivo ou pronome. No caso, adjetivo, porque velha é uma característica dessa poltrona. Legal, professor. Mas, professor, e esse da sala? Da sala. Você está vendo que o da sala tem duas ou mais palavras, né? O que acontece aqui? Quando você encontrar uma estrutura assim, ó, preposição, depois um substantivo, e ó, isso aqui forma o que nós chamamos de locução. Uma coisa muito louca, professor. Exatamente, é uma locução. E aí, meninos, da sala entra como uma locução. Professor, é uma locução adverbial? Cuidado. Muito candidato bom fala que seria uma locução adverbial porque pensa que sala, se sala é um lugar, é uma locução adverbial. Aqui não. Analisar contexto. Esse da sala está ligado a qual palavra do seu texto? Está ligado a poltrona. Poltrona não é um substantivo? Então, não pode ser locução adverbial. Tem que ser Ana P, ó. Artigo, numeral, adjetivo ou pronome. Não tem advérbio aí. É uma locução adjetiva, tá? Porque caracteriza a palavra poltrona, né? Na velha poltrona da sala. É uma locução que é adjetiva. Ficou pesado essa daí. Então você tem que ficar atento aqui, ó, porque não fala em locução adverbial, mas sim locução adjetiva. Porque para ser locução adverbial teria que estar atrelada a um verbo. Fique tranquilo. No próximo bloco eu vou apresentar muito bem isso e vou diferenciar para você seu material. Isso é importante, tá? Então o gabarito dessa questão qual vai ser? Letra A, que os dois possuem valor de adjetivo. Letra A é a resposta que está correta. Bom, então pode marcar a letra A como alternativa correta. Beleza? Beleza, meu pro. Guardei essa informação. É sempre entender lá aquela ideia de que substantivo é o sol. E que as outras classes, que é a Ana P, é o artigo, numeral, o adjetivo e o
pronome. Ana P. Ana P vai necessariamente concordar com o seu substantivo. Bom, legal, professor. E agora a questão 20. Eu quero mostrar ainda uma outra análise dentro do adjetivo. Eu considero importante que bancas como Fundação Getúlio Vargas, VUNESP costumam cobrar. Mas vamos ver essa questão aqui. Assinale a alternativa em que a palavra destacada dá uma característica ao vocábulo anterior. Bom, quem é que tem o papel de caracterizar? Quem é que tem o papel de trazer uma característica? Professor, o adjetivo. Olha só, letra A. Vivia brigando. Veja que brigando está conectado aqui ao verbo. É verbo. Então, brigando não pode ser aí adjetivo. Brigando é um adjetivo. B. Faria terrorismo. Faria é verbo. E aí, faria alguma coisa. Terrorismo é um substantivo. Depois você vai ver até que na análise sintática é um objeto direto, porque quem faz, faz. Na análise sintática nós vamos observar isso depois, que é até um objeto direto. Numa época, aqui é uma contração, tá? Numa, agora, não é combinação mais. Aqui, ó. Contração. Contração, por que contração? Porque é em mais uma forma uma. Aí isso é uma contração, tá? Então ali você tem uma que é artigo, ou seja, época é substantivo. Tá? Letra D, liberdade assustadora. Tá vendo que assustadora está conectada ao substantivo liberdade? Assustadora, adjetivo, professor. Então, resposta correta está aqui, ó. Letra D. Ele queria aquela que caracterizasse. Está aí na letra D. Veja que a letra E, uma caneta, caneta é substantivo. Uma, artigo. Tá? A caneta, uma. Beleza, meu pro? Resposta, letra D. Letra D é a resposta que está correta. Legal, professor? Agora, veja aqui a questão número 21. Diz assim. Mulheres de certa idade não têm idade certa. Como isso aqui é incrível. Isso aqui é algo até que eu quero conversar com você mais à frente. Quando você utiliza a palavra certa antes do seu substantivo, ó, idade é substantivo, tá vendo? Os dois contextos, ó, idade, substantivo e a palavra certa, no primeiro momento está antes, ó. Quando a palavra certa está antes do substantivo, eu tenho um pronome indefinido, naquela ideia de que mulheres de alguma idade. Quando eu coloco depois, ó, mulheres de idade certa, veio depois, não foi? Aqui passa a ser um adjetivo. Isso muda o sentido do texto? Muda, tá? Então, essa ordem aqui do adjetivo, da palavra, vai mudar a função morfológica e muda o sentido também. Tá? Então, olha, mulheres de certa idade é mulheres de alguma idade, ó, como se fosse aqui. Alguma idade. Não tem idade certa, idade correta. É a ideia. Bom, ele fala assim, ó, essa frase do Barão de Tararé mostra que a posição de alguns adjetivos traz modificação de sentido. Certa idade não é o mesmo que idade certa, concordo. O mesmo acontece no seguinte par abaixo. Vamos lá, bom vinho. Bom é adjetivo independente da ordem e vinho é substantivo. Então, vinho bom vinho dá na mesma. Resultado fantástico. Veja que fantástico é uma característica, um adjetivo desse resultado que é um substantivo. Então, não vai mudar. Resultado fantástico, fantástico resultado. Sabor primoroso. Veja que primoroso é uma característica do sabor. Veja que primoroso é um adjetivo. A ordem não muda. Sabor, substantivo. Ódio intenso. Turma, veja que intenso é uma característica do ódio, né? Então, ó, o ódio é substantivo, o ódio intenso é um adjetivo. Então, aqui, intenso, ódio intenso, não muda nada. Agora, a letra E, eu sei que você já marcou a letra E, é a resposta que está correta. População pobre ou pobre população? Ah, com certeza muda o sentido. Vou te mostrar como. População é substantivo e pobre é adjetivo. População pobre. População pobre é uma população de baixa renda. A população pobre é uma população de baixa. Pobre população é uma população coitada, né? Coitadinha dessa população. Dó, né? Pobre população. Agora, população pobre e população de baixa renda. Então, essa alteração da ordem ali, ela altera significativamente o valor
desse nosso texto. Bom, resposta letra E. E aqui na questão 22, para fecharmos este bloco, existe algo muito importante na nossa vida sobre o adjetivo. Olha só o que ele fala. Há uma série de adjetivos em língua portuguesa chamados de adjetivos de relação, que se caracterizam, entre outras marcas, por não poderem receber variação de grau. O adjetivo abaixo que está nesse caso vai marcar a alternativa que exista ali dentro um adjetivo de relação. Vamos ver? Identificar ali o adjetivo de relação. Mas espera aí, professor, o que é um adjetivo de relação? Vamos anotar algumas informações sobre ele, sobre o adjetivo de relação. Primeiro, ele não admite ficar anteposto ao substantivo. O adjetivo de relação ele não vai permitir isso. Olha só, vamos lá. Letra A, economia mundial. Você concorda que mundial é uma característica dessa economia? Mundial é um adjetivo da economia que é adjetivo. Longo ciclo. Veja que longo é a característica do substantivo ciclo. Já pode ser a letra B? Não, porque o adjetivo de relação ele não vai permitir ficar antes do substantivo. Então a gente já vai eliminando aqui a letra B. Tá? Letra B, já eliminando. Letra C, expansão acelerada. Veja que acelerada é uma característica do substantivo expansão. Tá? Então acelerada, adjetivo. Beleza. Nova paisagem. Paisagem nova. Nova paisagem, está vendo que nova é uma característica da paisagem? É mesmo, professor. Então, ó, paisagem aqui é substantivo. E baixas taxas. Baixas taxas, professor, baixas taxas. Nós percebemos que baixas é um adjetivo, substantivo taxa. Bom, então olha só, eu já vou eliminando também a letra D e a letra E, porque o adjetivo de relação ele não pode ficar anteposto, ele não pode ficar antes do substantivo. Essa é a primeira informação muito importante. Vamos à informação de número 2. Informação número 2 diz assim, esse substantivo de relação ele é derivado de substantivo. Ele deriva do substantivo. E a informação número 3 diz que o adjetivo de relação, ele não aceita, a própria questão falava isso para você, ele não aceita intensificadores. Ele não vai permitir um intensificador lá após. Tá? Então, o adjetivo de relação ele não vai aceitar, de maneira alguma, um intensificador. Por exemplo, colocar um muito ali, né? Vamos tentar na letra A mesmo, a economia mundial. Dá para falar economia muito mundial? Não dá, professor. Porque a letra A já é a resposta. Aqui eu tenho um adjetivo, que é um adjetivo de relação. Ele não vai permitir, por exemplo, ficar anteposto ao substantivo mundial economia. Ele não vai aceitar isso, tá? Agora, veja, letra C, expansão acelerada. Posso falar que é uma expansão muito acelerada, não posso? Posso. Porque não é a letra C. Acelerada é até um adjetivo participial. Então, ele não vai permitir aí ter um adjetivo de relação. Eu posso até colocar um intensificador, né? Uma expansão muito acelerada, né, professor? Exatamente. Turma, outra coisa aqui é o seguinte, veja que mundial deriva do substantivo mundo. Né? Economia mundial, mundial vem de mundo, economia do mundo. Professor, tá vendo? Então a resposta adequadíssima para essa questão 22 é a letra A. Depois, claro, nós vamos falar mais sobre esse adjetivo de relação. Por hora, eu quero que você dê uma revisada no adjetivo. Porque essa questão ela é pesada. Tem adjetivo em todo mundo. Aí o examinador quer aquela que seja adjetivo de relação. O menino que nunca viu isso vai falar o que aqui, né? Errado, né, professor? Pois é. Tá bom? Então, questão 22, gabarito letra A de amor. Essa é a nossa resposta. E eu vou concluindo aqui este bloco. Eu concluo este bloco neste momento. Aguardo você no nosso próximo bloco para continuar o nosso estudo. Até já. Um abraço. lucaslemos.pro